E para falar sobre o verão e a prática de exercícios físicos, o programa Você Mais Saudável veio até aqui, a Academia Atos, conversar com Eduardo Braz, ele que é professor de Educação Física. Eduardo, muito obrigada por nos receber aqui na academia. Obrigado a vocês por estarem visitando aqui a gente hoje. Eduardo, nessa época do ano, que se aproxima do verão, as pessoas tendem a procurar mais a prática de exercícios físicos? A tendência é justamente essa, né? Procurar um ritmo de vida mais saudável, ainda mais por causa que o verão se aproxima, né? A tendência é sempre, normalmente, as pessoas quererem procurar emagrecer 2, 3 quilos, né? Ter um melhor condicionamento físico também, né? E preparar justamente para o verão mesmo. Agora aqui nós temos a Luciana, que é aluna de vocês aqui da academia, fazendo um exercício específico. Quais são as partes do corpo que esse aparelho trabalha? Esse aparelho aqui, a gente aqui, nomenclatura muda muito de academia para academia, mas aqui nós chamamos de supino máquina, né? É um supino que trabalha parte de peitoral, deltoide, parte anterior de deltoide e tríceps também. Então, ou seja, é um exercício para membro superior que trabalha focado especificamente peito, ombro e tríceps, né? Então, é um trabalho que envolve peito, o ombro e o tríceps, né? Normalmente as meninas falam que é o músculo do tchau, né? Ele também trabalha nesse exercício aqui também. Nesse caso aqui, como outros vários aparelhos que são utilizados na academia, é importante que o aluno ele pegue um peso adequado para a sua condição física e o posicionamento também? Isso aí é uma das valências da musculação que nós temos, tá? É o princípio da sobrecarga. Então, por exemplo, a Luciana já treina há muito tempo aqui conosco, então normalmente a carga que ela já vai usar nos exercícios dela é uma carga mais elevada que, por exemplo, com o aluno que vai começar hoje. Então, cada pessoa tem o princípio da sobrecarga, né? Cada um pega um peso diferente, né? E cada um vai ter um resultado diferente de acordo com o peso que pega. Necessariamente não é o que pega mais peso vai ter o melhor resultado. E também cada um dentro das suas limitações também. É uma adequação. É uma adequação, na verdade é uma né? adequação, uma adaptação e uma evolução. E nesse caso aqui também é importante preservar uma postura correta para não lesionar a coluna? Sim, todo exercício ele precisa de uma posição correta para ser executado, né? Nesse caso aqui, sempre o foco principal, sempre se a coluna está bem apoiada, já que é um exercício que vai isolar a parte da musculatura de peitoral, então é importante que a pessoa tenha uma postura correta justamente apoiado para manter a coluna reta também. Não adianta nada você fazer um exercício peitoral com a coluna toda pronta. Eduardo, esse aparelho aqui já é um aparelho que trabalha mais a musculatura das pernas? Isso, ele é um trabalho já focado principalmente, ele trabalha normalmente todos os grupos musculares da região da perna, né? Só que o foco principal em quadríceps e glúteo, né? Pega como um exercício da parte posterior também, a musculatura de posterior de coxa também, tá? Mas com uma forma só de estabilização. Nessa época, há também uma procura por academias em busca de milagres, assim, às vezes as pessoas chegam e querem um resultado muito rápido, não vem e acaba desistindo? Sim, a boa parte também dos alunos que começam a academia, a tendência deles é querer um resultado logo de cara, da noite para o dia. Infelizmente, esse trabalho tem que ser diário, tem que ser um trabalho que envolve rotina, que envolve mudanças de hábito, mudanças alimentares também, mudanças de ritmo de vida. Então, assim, é necessário que você se dedique, gaste um pouco mais de tempo se exercitando, fazendo exercícios físicos regularmente, para você poder mudar uma rotina e criar um hábito, porque o seu resultado vai vir a partir do novo hábito que você vai criar. Nem todos os alunos podem fazer todos os exercícios, por exemplo, às vezes a pessoa já vem com uma lesão na coluna ou uma lesão muscular. As atividades, ela tem que ser adequada à condição física de cada aluno? Sim, deve, tá? Todo mundo pode fazer tudo dentro da academia, só que existem restrições, né? Cada um tem aí já entra em outro princípio da musculação e do exercício físico, o princípio da individualidade. A mesma forma que a gente falou da carga, né? Cada um tem um jeito diferente, cada um vai se exercitar de forma diferente, então às vezes você tem uma limitação diferente também. Então cada um precisa de uma especificidade. Por
exemplo, às vezes também o exercício físico, ele é atribuído muito às pessoas, a musculação, por exemplo, muitas pessoas mais jovens, mas a musculação ela também pode ser adequada às pessoas da terceira idade, às pessoas mais velhas, também traz um benefício e pode ser adequado nessa situação? Sim. Deve ser adequado, tá? Deve. Um processo de envelhecimento, a pessoa, com o decorrer, ela vai envelhecendo, vai perdendo massa muscular. Então, até a sarcopenia, né? Então, isso aí, o processo de musculação, o princípio da sobrecarga faz com que a pessoa aumente a massa muscular dela. Se a pessoa da terceira idade está com um déficit de massa muscular, a musculação vai fazer ela ganhar massa muscular, ela vai ter mais força muscular, obviamente, logo ela vai ter mais facilidade para realizar suas atividades diárias, levantar de uma cadeira. E um envelhecimento mais saudável, né? Um envelhecimento mais saudável, mais mobilidade das articulações, não fica, como é que eles falam, com a articulação dura, né? Então tudo fica mais fácil. Eduardo, a fadiga muscular, ela é uma preocupação dos profissionais da medicina e também dos profissionais da educação física. De que maneira essa fadiga ela pode ser evitada? Bom, na musculação a gente já trabalha um pouquinho da falha muscular, né? É diferente da fadiga muscular também, tá? A falha, normalmente, quando a gente estressa um pouco a musculatura para criar um pouco fissuras, no caso as microlesões, para tentar aumentar um pouco mais a massa muscular, para tentar recuperar, né? Mas a fadiga muscular normalmente tende a você se alimentar bem também, a questão da recuperação, a questão do descanso, que é outra valência, é outro princípio do exercício físico, que você tem que dar o descanso necessário para você poder fazer novamente o exercício físico. Eduardo, esse aqui é o remo. Ele é um aparelho mais específico ou um aparelho mais global? Ele é um aparelho bem global, tá? Ele trabalha panturrilha, glúteo, posterior de coxa, quadríceps com extensão, trabalha costas também bastante. É um remo normal, como se fosse um remo aquático, só que a gente transferiu a parte aquática até para a gente poder fazer a questão do desgaste aeróbico. Luciana, você é uma adepta da atividade física há muito tempo e qual é a sua opinião a respeito dessas atividades que já fazem parte da sua vida? Então, na verdade, eu penso assim, a pessoa além do exercício físico, que não é só para beleza, mas para a saúde, entra a alimentação, até o que vocês conversaram. Então, isso é um conjunto. Então já tem um tempinho que eu faço exercício e com o tempo que a gente vai fazendo exercício, a gente vai mudando alguns hábitos alimentares também, que daí entra algumas comidas diferentes mais saudáveis, porque quem cria o hábito alimentar saudável é a gente mesmo. E o exercício ajuda mais ainda a você manter aquilo que você quer para o seu corpo e para a sua saúde. Então já tem um tempinho que eu faço, eu sempre fiz esportes, eu acho que é super importante, não só para jovens, como terceira idade, como para qualquer idade. Daí entra a alimentação, já tem um tempinho que eu estou na ASA, uns 3 anos, assim, são aparelhos diversificados, então isso ajuda bastante, a gente tem uma troca de treino todo mês, então assim, ajuda mais ainda os exercícios, você não cai numa rotina, né? Então, eu particularmente eu gosto muito, me ajuda muito. Para você também, além disso tudo, é fundamental contar com um profissional que oriente você a executar esses exercícios adequadamente? Com certeza. Ele estando presente, ele olhando, tem postura. O que mais vale em qualquer tipo de exercício é postura. Uma postura errada, você acha qualquer tipo de dor, coluna, joelho. E muitas vezes as pessoas fazem e não sabem de onde vem a dor. Então, se um exercício errado, esse aqui mesmo que ela está fazendo, um stiff, se você faz uma postura errada, balbal a coluna. Então, assim, é importantíssimo, tem que ter. Mesmo não estando presente ali diariamente, mas tá te olhando já faz a diferença. Você se sente uma pessoa mais fortalecida por praticar exercícios físicos regularmente? Sinto. Tanto não só em mente, mas em corpo, em tudo. A vontade de acordar, de tudo, porque às vezes a gente está cansado, mas só de você fazer um exercício, você já sai daqui diferente, você já sai com mais disponibilidade, sabe, de fazer.
Para mim faz muita diferença. Um dia que você já não faz, no outro dia você sente a diferença, até no corpo mesmo, na mente. A mente manda, né? Então se você tá bem com o exercício, faz a diferença. Para mim faz muita. Dona Ordalina, para a senhora, qual que é a importância de fazer exercício físico? A senhora gosta? Lá a gente faz, né? Faz satisfeita, né? Graças a Deus, né? Faz satisfeita, né? Agora, a idade vai chegando, a gente parece que as forças vai acabando, né? A gente vai, tem dia que eu tenho preguiça demais de vir nessa academia. Mas a senhora acha que para a sua saúde ajuda vir na academia? Eu acho que ajuda, minha filha, porque já está com, agora em outubro, fez 10 anos que eu estou. Pode ser 15. Eu acho que se eu não estivesse fazendo isso aqui, é capaz que às vezes eu estava tão mais calma, né? Eu já estou com 93 anos. 93? Em junho eu vou completar 94. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Eduardo, para o nosso telespectador do programa Você Mais Saudável, que está nos assistindo e quer não só melhorar a sua estética, mas também a saúde para o verão e para as próximas estações, qual é a sua recomendação? Bom, minha recomendação é sempre comece a treinar, tá? Tenha o hábito de fazer exercícios físicos. Inicialmente, antes de você começar, procure um médico para saber se está tudo bem com a sua saúde, se está tudo certo, com as suas articulações, parte cardiorrespiratória também. Segundo momento, procure um profissional de educação física, um professor de educação física que seja credenciado, né, que tenha filiação no conselho, que tenha estudado, né, porque a gente vê hoje muito em dia a questão de blogueiros e tudo mais, que não tem conhecimento técnico sobre o assunto, né? Procurar uma academia boa ou até mesmo às vezes uma atividade em parques, né, e tudo mais. Lembrando a questão do verão, se alimentar bem, ingerir bastante líquido, tomar cuidado nos horários que normalmente são quentes demasiadamente, né? Então, locais muito quentes, às vezes fora daqui, em espaço aberto, procure um parque onde tem muita sombra, evitar horários quentes, né? No mais, eu acredito que seja isso, né? E começar e não parar, né? Porque essa é a maior dificuldade que a gente tem, é justamente quando a pessoa para e ela tenta voltar. E não procurar caminhos que às vezes parecem ser mais breves e mais adequados, como o uso de substâncias como os anabolizantes ou alguns hormônios como a testosterona, para abreviar um caminho que pode às vezes danificar a própria saúde, né, Justamente, né? Todo mundo procura o caminho mais fácil. Tudo que vale a pena hoje na vida não é a facilidade, tudo leva trabalho, demanda esforço, né? Não seria diferente aqui. Então isso aqui é uma coisa que tem que ser trabalhada todos os dias. Procurar sempre o caminho mais rápido não é às vezes a solução. Eduardo, muito obrigada pelas orientações aqui. Obrigada a Luciana também, né, que nos auxiliou nesse processo. Tá, obrigado eu. O programa Você Mais Saudável vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê
penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E para falar sobre a importância dos cuidados com a saúde, nós vamos conversar agora com o Dr. Frederico Nacruti, ele que é cardiologista. Dr. Frederico, muito obrigada por nos atender aqui, por passar as informações ao nosso telespectador aqui do programa Você Mais Saudável. Obrigado pelo convite, eu acho muito importante falar sobre esse assunto, ainda mais para o pessoal de casa que nos assiste, né? E muito obrigado pelo convite. Doutor Frederico, nessa época do ano, aumentam as procuras pela prática de exercícios físicos, mas é importante lembrar que esse resultado não é algo que vem de imediato e que é de suma importância consultar o médico e verificar se o seu corpo está disponível, está bem para poder realizar essas atividades? Muito bem. Todo paciente, todo indivíduo que quer iniciar um exercício, ele deve realizar um check-up cardiovascular. Existem normativas em academias que deve ser prescrito o exercício por um especialista, um médico do esporte ou um cardiologista. E para você desfrutar muito bem do exercício sem maiores problemas. Então, vale muito a pena o indivíduo que quer iniciar o exercício passar pelo especialista para poder realizar sem nenhuma diversidade. É importante lembrar que a maioria das doenças, elas são silenciosas e às vezes não necessariamente a pessoa precisa sentir algum sintoma para ter algum agravamento, por isso é importante fazer exames preventivos? Isso, ótima pergunta. A maioria das doenças cardiovasculares, elas são silenciosas. Os pacientes acima de 35 anos, a maior causa de morte súbita é o infarto agudo do miocárdio. Na maioria dos casos, aproximadamente 50% dos casos, os pacientes que irão infartar nunca sentiram nada, são assintomáticos. Então, a maior parte das doenças cardiovasculares são silenciosas, então deve ter um cardiologista atrás de você que passou dos 35 anos e quer se exercitar, merece um check-up cardiovascular antes dos exercícios físicos. Doutora, agora, no caso da pessoa já estar fazendo a prática de exercícios físicos e já ter feito alguns exames, mas com um tempo muito prolongado, é necessário que esses exames eles sejam realizados com uma certa frequência? Sim, a periodicidade da visita ao cardiologista vai depender do risco cardiovascular que aquele paciente apresenta, aquele atleta. Se ele é um paciente de baixo risco, o cardiologista vai liberá-lo para os exercícios e certamente o retorno será anual, bienal. Mas se o indivíduo tem um fator de risco, se ele é diabético, se ele é tabagista, se ele tem pressão alta, certamente o período de visitas ao cardiologista vai ser encurtado. Doutora, agora pode ocorrer, às vezes, por exemplo, da pessoa estar fazendo atividades e não ter tido tanto cuidado e sentir alguns sintomas que podem ser confundidos com outras coisas e, na verdade, ser um problema cardíaco? Perfeito. O atleta ele tem que pensar que ele tem um motor, uma máquina dentro do peito, que é o coração. E durante o esforço, ele vai dar recado. Você vai sentir sintomas durante o esforço se o seu coração tiver algum problema. Os principais sintomas, sinais e sintomas são tontura, uma carga de esforço pequena e uma falta de ar excessiva, palpitações, desmaios durante o esforço. Então tem muitos pacientes que chegam no consultório alegando que desmaiaram durante o esforço. Esses pacientes devem ser investigados. Agora, outro fator que é uma discussão na sociedade é a questão da obesidade. Tem preocupado, inclusive, a Organização Mundial da Saúde pelo aumento muito agressivo de pessoas obesas. Essas pessoas que têm, às vezes, está acima do peso ou até mesmo obeso, começar de imediato uma atividade muito intensa
é um risco potencializado? Nós temos que pensar o seguinte, o coração, se ele tem uma alteração morfológica, genética, hereditária, mesmo no paciente obeso ou magro, ela vai ser o exercício vai ser um gatilho, porque o aumento da adrenalina durante o esforço vai engatilhar aquela alteração morfológica e gerar uma possível arritmia maligna durante o esforço. Os pacientes obesos, eles tendem a ser mais inflamados que um paciente magro, possuem níveis de insulina mais elevados. Esses pacientes, mesmo independente da idade, devem ter um acompanhamento com um especialista antes do exercício. E todo indivíduo que quer iniciar o exercício deve começar com exercícios leves a moderados e intensificar com o tempo. Começar a ter adaptação ao exercício antes de iniciar um exercício de muita pujança, de muita intensidade. Doutor, até está acontecendo assim com uma certa frequência a prática do CrossFit, que é uma modalidade que exige mais do corpo, são exercícios mais intensos. Deve-se ter um cuidado redobrado, já que, como o senhor mesmo mencionou, a sua máquina vai ser mais exigida? Vai ser mais exigida, você terá uma carga adrenérgica muito maior. Os pacientes devem passar com o cardiologista. Nós temos uma lei estadual, né, uma normativa estadual que deve passar, todo paciente acima de 30 anos deve passar na academia e a academia indicar para o especialista para liberar. Na Itália existe uma lei muito importante que mudou os paradigmas da avaliação pré-exercício. Os meninos acima de 12 anos que iriam iniciar atividades competitivas teriam que passar com um especialista e isso reduziu drasticamente o número de morte súbita, não só na Itália, mas como na Europa inteira. Doutor Frederico, uma preocupação hoje também é sobre a questão das atividades físicas nas escolas. Apesar de haver legislações que exigem atestado médico para a prática de exercícios em academias e em outras modalidades, na educação física escolar, também por uma opinião por parte da cardiologia, seria necessário também ter esse acompanhamento? Olha, as normas da Escola Europeia de Cardiologia, da Sociedade Europeia, dizem que a gente pratica é que a partir dos 12 anos, se as crianças já vão iniciar uma atividade competitiva, deve-se passar com o cardiologista uma avaliação pré-exercício em atividades competitivas. Como as alterações morfológicas no coração de uma criança é muito raro e que a obesidade infantil vem aumentando, nós deixamos a escola ter essa liberdade de recreações, de atividades recreativas, atividades moderadas, sem avaliação do cardiologista. Doutor, agora sim, durante esse bloco nós falamos muito do acompanhamento médico e da prática de exercício físico, mas algo que caminha junto com a prática de exercícios físicos e com a orientação do profissional da medicina também é a alimentação, né? Sim. A avaliação pré-exercício, quando feita por um bom especialista, ela não vai só ser contida da liberação, da carta para a academia. O especialista ele vai observar a parte psicológica daquele atleta, vai ser indicado qual a melhor nutrição para aquele exercício, o tipo de pré-treino. Então é uma avaliação muito completa, entendeu? Então vale a pena você procurar o seu especialista antes de fazer qualquer atividade física. Doutor Frederico, muito obrigada pelas orientações que o senhor passou aqui ao nosso telespectador. Estamos à disposição. É uma honra estar aqui com vocês, eu estou à disposição e um grande abraço a todos que estão assistindo a gente. Nós vamos para um rápido intervalo e em instantes voltamos com mais programa Você Mais Saudável. O mundo do trabalho causa danos à saúde e ao desenvolvimento de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.
Compadre, chegou a minha vez de aposentar. Então, o melhor que você tem que fazer é ficar de olho bem aberto, porque tem muito espertalhão por aí, só. Se chegou a sua hora de aposentar, tem alguns cuidados que você tem que tomar. O seu cartão cidadão é somente um. Não pode deixar nas mãos de qualquer um. Preste muita atenção, leia sempre os documentos, não antecipe pagamento e desconfie das promessas sem muito cabimento. Evite transtornos na hora de requerer sua aposentadoria. Prefira contratar profissionais de sua confiança. Desconfiando de fraude, procure a delegacia de polícia ou o Ministério Público. O espaço urbano também é uma opção para a prática de exercícios físicos. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor Elton Júnior, ele que é educador físico. Obrigada por nos atender, professor. Prazer é todo nosso, estamos à disposição para sanar todas as dúvidas. Professor, nessa época do verão, aumenta a procura pelo corpo perfeito, pela estética, pela prática de exercícios físicos? Sim, Kathleen, a atividade física nesse período é muito procurada, não só no ambiente urbano, mas também, nas academias. Mas, de acordo com a monotoidade que a gente encontra na academia, o pessoal hoje está procurando mais a atividade nos parques, onde alcança seu objetivo também através dessa atividade feita dentro do parque. De que maneira o espaço urbano, como o que nós estamos aqui, pode ser aproveitado no desenvolvimento dessas atividades? Assim, as atividades que a gente pode encontrar nesse tipo de espaço são atividades aeróbicas, atividades anaeróbicas, que busca o melhor condicionamento físico desse atleta ou dessa pessoa que está buscando esse corpo perfeito. Então, através disso, ele consegue alcançar seu objetivo de maneira mais lúdica, com um contato com o meio ambiente, e isso faz toda a diferença na vida da pessoa que vive nesse ambiente urbano tão conturbado que a gente tem hoje. Para poder realizar a prática de exercício físico nesse tipo de ambiente, existem algumas recomendações específicas para que essa atividade seja melhor realizada e com maior segurança? Sim, Kathleen, é interessante que a pessoa que vai iniciar esse tipo de atividade, que ela procure um médico para poder estar fazendo alguns exames, para ver se está apto à prática da atividade física, uma orientação de um profissional de educação física para poder prescrever toda essa atividade e, com isso, ela alcançar seu objetivo de forma mais rápida e mais coesa. Existem, por exemplo, limitações de acordo com a faixa etária? Às vezes a pessoa que tem algum problema de coluna, algum problema cardíaco, ela tem algumas restrições que necessita do acompanhamento, mesmo que seja no espaço urbano, de uma orientação de um personal ou até mesmo de um fisioterapeuta? Sim, Kathleen, é interessante essas pessoas que têm algum tipo de anomalia, algum tipo de pressão alta, diabetes, que ele tem um acompanhamento desse tipo de profissional, seja o educador físico ou seja o fisioterapeuta. Porque através disso ele vai saber limitar, dar limite a essa pessoa, que ela não passe do ponto para não ocorrer algum tipo de problema, seja ele um ataque cardíaco ou assim sucessivamente. Por exemplo, no verão, um estado igual é o estado de Goiás, uma região muito quente e que tem um aumento da temperatura nessa época, é recomendado também alguns cuidados, já que o calor ele pode favorecer o desenvolvimento de algumas patologias, como o aumento da pressão arterial e até mesmo a fadiga? Sim, Kathleen. É bom lembrar isso também para o nosso telespectador, que a atividade física ela tem um período onde que é mais confortável para o próprio corpo. Ou seja, no período da manhã, a partir das 6 horas da manhã até ali 9h30, 10 horas, tá mais tranquilo. No período vespertino, a partir das... Agora a gente está no horário de verão, então assim, a partir das 17, aí segue adiante. Então é interessante também a gente lembrar que a atividade física ela deve ser praticada de uma forma prazerosa.
onde o atleta ele vai conseguir alcançar seu objetivo, executar essa atividade de forma mais prazerosa e com isso ele vai alcançar seu objetivo de forma mais rápida. Agora, em uma época que a exposição é tão frequente, principalmente através das mídias sociais, existe um excesso de culto ao corpo perfeito que acaba comprometendo a saúde e levando a um resultado desastroso? Sim, Kathleen. Hoje o pessoal visa muito a questão do corpo. E a gente sabe que a mídia influencia nisso diretamente, né? Os artistas sempre querem ter um corpo igual a eles e isso faz com que as pessoas busquem subterfúgios que não são interessantes, né? Através de uma suplementação errada, através de busca de anabolizantes para poder alcançar esse objetivo de forma mais rápida, né? Trazendo inúmeros malefícios como o aumento do batimento cardíaco, como elementos que vão trazer malefícios. Por exemplo, se ele toma um anabolizante, ele pode aumentar, né, inúmeras células musculares e com isso trazer estrias e assim, coisas que são ruins para o seu próprio organismo. Para a senhora, fazer exercício físico no espaço aberto é um prazer, é uma satisfação? É muito prazeroso, mas eu nunca frequentei academia, ainda não sei. É o outro lado, sabe? A senhora prefere o ar livre? É o que eu tenho mais condição de fazer, como eu nunca fui treinada a fazer exercício. Então a caminhada é normal, né? E a senhora acha que para a saúde da senhora fazer essas caminhadas melhora, traz benefício? Não, melhora demais, sabe? Muito. É bom porque ficar parada também, embora eu que lavo, eu que cozinho, sabe? Então. A senhora não abre mão do alongamento, né? Não, faço todos os dias a parte do joelho, porque eu tive uma crise há uns 12 anos no joelho. Aí o médico me passou fisioterapia. Aí com o negócio de ir para a chácara, de tudo. Aí eu, quando terminei uns meses, aí eu continuei fazendo isso. Eu já saio do quarto com esses alongamentos para o joelho. E qual que é a recomendação no que diz respeito à alimentação associada à prática de exercícios físicos? Para um bom resultado não só do corpo, da estética, mas da saúde, que é o objetivo primordial, é preciso associar alimentação saudável e prática de exercício físico? É uma conta, como eu gosto muito de falar, principalmente para os meus alunos, que é uma conta com o resultado exato. A alimentação mais atividade física é igual a resultado. Então a alimentação, ela deve ser balanceada, rica em proteínas, né? Você procurar um nutricionista que através dessa procura ele vai te orientar de acordo com o nível de nutrientes que está faltando no seu organismo. Não adianta nada você investir, por exemplo, eu vou comer a partir de agora só carboidrato, batata doce, macarrão, e investir nisso sem saber que nível de carboidratos que o seu organismo está precisando. Então é interessante que você procure um nutricionista, que ele vai te passar exames e com isso vai alcançar seu objetivo de forma mais rápida no nível de nutrientes que está faltando no seu organismo. Nesse aspecto das vitaminas essenciais, o espaço urbano também colabora de maneira benéfica pela questão da vitamina D, né? Que essa disposição solar, ela auxilia nesse processo de incorporação à vitamina D e auxilia no melhor resultado, numa estrutura óssea mais fortalecida? Sim, é interessante lembrar também que o sol ele faz parte desse contexto vitamínico para o nosso corpo. É interessante que a pessoa tenha essa exposição, e principalmente a gente que vive nesse ambiente fechado, de escritórios, de academia e assim sucessivamente, ter essa oportunidade de você ter o contato com a natureza
e também ter essa exposição ao sol e garantir também essa vitamina D, que é essencial para o nosso corpo, traz inúmeros benefícios para a pessoa que está tendo esse tipo de exposição e fazendo essa prática. Ele auxilia duas coisas: melhora o seu condicionamento físico, traz mais beleza e assim sucessivamente. Professor, agora, no que diz respeito ao tipo de traje, por exemplo, então, não só a roupa, mas o calçado também. No espaço urbano, a gente lida com muitos desafios. Nem sempre o espaço oferece um relevo apropriado para o desenvolvimento das atividades. É necessário que se use um calçado adequado? E sim, uma roupa também? É interessante que a gente utilize, né, uma roupa adequada à prática da atividade física. Não adianta nada você vir fazer essa prática, né, de calça jeans, por exemplo, vai limitar os seus movimentos. Então é ideal que você procure, né, vir com uma roupa adequada à atividade física, uma roupa que vai te trazer um conforto e não vai limitar os seus movimentos, um calçado adequado, que não esteja tão apertado, que você consiga uma absorção interessante, porque a gente sabe muito bem que às vezes há espaços inadequados, há algum tipo de buraco, alguma coisa assim. É interessante que o seu corpo esteja preparado e a vestimenta traz toda essa qualidade na prática da atividade. Qual que é a orientação que vocês passam, os profissionais passam aos alunos no que diz respeito à atividade ao ar livre? Assim, quais as orientações que vocês passariam para que essas pessoas possam desenvolver com maior efetividade, com maior segurança esse tipo de atividade? Kathleen, vou passar para você um cronograma como se fosse você a minha aluna e fosse iniciar a atividade hoje. Primeira coisa, você procurou o seu médico, ele liberou você está apta à prática da atividade física. Então nós vamos iniciar. Primeiramente, iniciar com a caminhada. Para quê? Para condicionar o seu corpo. Posteriormente, começar com uma caminhada leve e uma corrida mais leve também. A partir do momento que você condiciona o seu corpo, aí sim eu posso exigir mais de você. Então não adianta nada eu vou começar a atividade física hoje, eu já começar achando que eu sou um atleta maratonista. Isso vai trazer inúmeros malefícios para você. A sua musculatura não vai estar preparada, o seu corpo não vai estar preparado para essa atividade. Então é gradativo, você tem que começar de forma gradativa, de forma lenta, até o seu corpo estar preparado para que você possa fazer atividade mais rápida, mais intensa, quem sabe futuramente correr aí uma mini maratona, uma corrida, um desafio e assim sucessivamente. Professor, ou seja, o projeto verão ele tem que começar muito antes, né? Não adianta chegar agora em pleno auge do verão e já querer ter resultado. Sim. As pessoas erram nesse ponto, né, de achar que você consegue ser o resultado da noite para o dia. E isso a gente sabe que não acontece. Então, o ideal é o quê? Que você venha fazendo essa atividade física no decorrer do ano. Por quê? Essa atividade física vai trazer para você qualidade de vida, né, vai trazer para você inúmeros benefícios para a sua saúde. Então, você quer resultado? Você tem que buscar esse resultado gradativamente. Chegou o próximo verão, intensificar essa atividade, né? Intensificar para alcançar seu objetivo, que seja um corpo mais torneado, ou seja um corpo mais definido, de acordo com o que você quer. Professor, então vamos lá fazer o circuito? Bora sim, agora eu vou judiar um pouquinho dessa menina, fazer ela ralar.
sobrevivi, né? Depois da ralação aqui. Professor, muito obrigada pela aula, pelas orientações que o senhor passou aqui ao nosso telespectador. Foi um prazer, Kathleen, tirar todas as dúvidas para você mais saudável e também judiar um pouquinho da repórter. E o programa Você Mais Saudável fica por aqui. Eu te espero numa próxima edição. TV Assembleia. Informação com credibilidade.